Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, a depender do horário que estão vendo. Essa é a terceira aula de Introdução Aerodinâmica da equipe Aero. Eu me chamo Vitor, sou o atual chefe de área da equipe, de Aerodinâmica, e estou ministrando esse curso para vocês. Essa é a nossa terceira aula, como eu disse. Aqui trataremos sobre a asa. É a última parte, é a última aula dessa parte teórica, que envolve o livro do Miranda, o nosso famoso livro de cabeceira. Então vamos começar a falar um pouco sobre a asa do avião em si. Asas de envergadura finita. As asas de aeronaves podem assumir uma infinidade de formas geométricas a depender do objetivo de cada projeto. Aqui a gente vai falar das quatro principais e mais comuns tipos de asas, sendo elas a retangular, a trapezoidal, a elíptica e a mista. Outro fator também que é importante em um projeto de aerodesign de aviões tradicionais é a localização da asa na fuselagem, podendo ser adotadas três configurações, conhecidas como asa alta, asa média e asa baixa. Aqui a gente tem a representação dos quatro geometrias que eu citei anteriormente, sendo essa a geometria retangular, é bem fácil de se entender, a trapezoidal, a mista, que é uma junção de duas ou mais geometrias, e a elíptica. Lembrando que cada asa vai ter seus benefícios e seus malefícios para o projeto, e a gente vai abordar cada um deles aqui agora mais na frente. Na asa retangular, ela é uma asa de baixa eficiência aerodinâmica, ou seja, a razão entre sustentação e arrasto, lift e drag, é menor quando comparada às outras geometrias. Muito disso devido ao arrasto de ponta de asa, também conhecido como arrasto induzido. Ela possui uma vantagem de ser facilmente fabricada. Apesar dela conseguir a gente pode pensar que ela não consiga uma alta sustentação, mas ela consegue uma sustentação muito boa, muito elevada, muito devido à sua área, que muitas vezes é grande. Porém, também, por ela não ter um afilamento nas pontas, ela gera muito arrasto induzido, que é o arrasto que é advindo da diferença de pressão no intradorso e no extradorso da asa. Essa diferença de pressão, quando chega na ponta da asa, é, ela vai entrar em contato, ali vai gerar uma zona de baixa e alta pressão que vai começar a gerar redemoinhos, que são os vórtices de ponta de asa, que a gente chama. Há diversas maneiras de a gente tentar reduzir esse arrasto de ponta de asa. É, temos os temos os winglets, os endplates e o afilamento, que é uma dessas formas. Ele vai estar presente nesses outros tipos de asas justamente para tentar amenizar esse efeito. A área em planta de uma asa retangular é dada pela fórmula S, que significa área, vezes B igual a B vezes C, sendo B a envergadura e C a corda da asa. Asa trapezoidal. Essa é uma asa de eficiência aerodinâmica bem melhor do que a retangular. Isso principalmente definido devido à sua redução gradativa na corda, que por sua vez minimiza o efeito do arrasto induzido. Como eu disse anteriormente, essa redução gradativa da corda é o que a gente chama de afilamento. A fabricação dessa asa é um pouco mais complexa, visto que há uma redução contínua na corda, ou seja, cada seção possuirá uma dimensão diferente. Isso traz dificuldades na hora da fabricação, porque você vai precisar criar perfis diferentes, perfis com cordas diferentes para cada ponto da asa. Isso deverá ser transpassado por uma longarina, que isso gera uma dificuldade a mais, principalmente dependendo dessa relação de afilamento que a gente vai ter na asa. A gente vai entender um pouco melhor o que é isso mais para frente. Mas ela é uma asa que traz boas vantagens, principalmente na redução desse arrasto induzido. A área em planta de uma asa trapezoidal vai ser dada pela área de um trapézio mesmo, sendo o menor lado e o maior lado do trapézio dado pela corda na raiz da asa e a corda na ponta da asa, por CR e CT, respectivamente, e multiplicado pela envergadura dividido por 2. A asa elíptica, essa é a asa que a gente considera ideal, é a asa de maior desejo em uma fabricação, porque ela proporciona a melhor eficiência aerodinâmica dentre todas as citadas, porém ela também é a que mais exige técnicas de fabricação diferenciadas, o que torna ela muito cara e difícil de ser construída. Por que isso? Se vocês observarem a asa elíptica que eu mostrei lá no início, ela tem uma redução bem gradativa e suave da corda. E como eu disse,
A aerodinâmica não gosta de pontos quadrados, pontos muito de alta, de ângulos muito retos. A aerodinâmica ela sempre vai preferir a aerodinâmica como ciência linhas mais suaves. E a asa elíptica traz justamente isso. Mas você pode pensar que vários perfis aqui vão ter cordas muito diferentes uma da outra e com uma redução bem gradativa, que vai ser difícil de entelar a asa, que é um processo que a gente faz na fabricação, onde após o perfilamento a gente vai passar uma camada de um plástico por cima, onde vai formar de fato a estrutura da asa. Então, todo esse trabalho se torna muito mais complexo e de difícil fabricação no caso da asa elíptica. E ela também vai se tornar mais cara por toda a necessidade de se ter perfis fabricados e cortados a laser muitas vezes. Então, isso torna às vezes inviável a fabricação dessa asa, mas ela é de fato a asa ideal para um projeto de aerodinâmica. A área implante dessa asa é dada por π sobre 4 vezes a envergadura vezes a corda na raiz da asa. E, por fim, a asa mista. Ela é uma asa que vai trazer características de ambas as asas que foram utilizadas para formá-la. Como eu disse, asas mistas são asas formadas por duas ou mais geometrias. Visto que ela se trata dessa junção dessas geometrias, é uma boa solução em alguns projetos quando se tem interesse em obter uma área de planta mais elevada, que é uma característica da asa retangular, sem perder muito com o arrasto induzido. Isso seria implementando uma asa trapezoidal ou elíptica na ponta, que vai trazer essa redução de corda e assim diminuir o arrasto induzido dessa asa. A asa mista, como a gente pode ver aqui, ela muitas vezes vai trazer uma asa retangular no início, onde aqui será gerada a maior sustentação por ter uma área bem grande e vai ter um afilamento aqui nas pontas, seja por uma forma trapezoidal, seja por uma forma elíptica. Isso aqui vai trazer uma redução no nosso arrasto induzido, porque a gente vai ter uma redução da corda aqui na ponta e vai aumentar a eficiência da asa. Por exemplo, a asa que foi feita esse ano pelo Aero, é um spoiler, foi uma asa mista, tentando justamente visar isso, devido a algumas restrições que a gente teve no regulamento de envergadura, a gente precisou aumentar a corda e para manter uma eficiência aceitável, a gente optou por fazer uma asa mista com afilamento trapezoidal nas pontas. A área em planta desse tipo de asa vai ser a união das equações de cada geometria empregada nela. Se você tem uma asa retangular com pontas de asa mista, você vai fazer o cálculo de asa retangular para aquela parte e o cálculo de asa trapezoidal para as pontas e assim somar cada uma. Agora sobre as configurações de asa alta, média e baixa. A asa alta, ela vai ser esse tipo de asa muito presente nesses aviões, principalmente nos aviões de baixo porte e muitos aviões cargueiros. Ela tem uma melhor relação de sustentação e arrasto. Ela tem uma grande estabilidade lateral, ou seja, aviões com esse tipo de asa são muito estáveis no ar, por isso aviões cargueiros normalmente utilizam esse tipo de ar, inclusive de asa. Ela também é boa para passageiros porque vai trazer um conforto maior, porém, graças a essa maior estabilidade lateral, ela é uma asa que faz com que o avião tenha mais dificuldade em fazer rotações, em fazer curvas muito rápidas. Ela exige um menor comprimento de pista para pouso, que facilita algumas operações, e para carga ela também ajuda muito porque a facilidade de se colocar ou retirar uma carga dela é muito maior, porque você pode manter a asa alta e abrir a fuselagem por baixo da asa para retirar a carga ou colocá-la. Também é um fator que influencia muito nos aviões cargueiros utilizar esse tipo de asa. A asa média é uma asa que tem muita vantagem na menor geração de arrasto, por estar junto ali da fuselagem. Isso traz uma redução bem grande no arrasto. Porém, ela tem desafios estruturais muito elevados devido à sua posição na fuselagem também, que é exatamente no meio da fuselagem, por ali. Para um projeto de aerodesign seria bem complexo de se fazer, mas ela é muito utilizada em aviões, principalmente aviões de exército e tal, porque ela traz uma rolagem muito boa, ela traz uma manobrabilidade muito boa, assim como a asa baixa, que tem a maior das manobrabilidades,
E o fato dela ter um arrasto baixo faz com que os aviões consigam alcançar maiores velocidades com menos combustível. A asa baixa, que é a que possui a maior manobrabilidade e também possui um menor comprimento de pista, graças à acentuação do efeito solo que ela gera. Esse efeito solo a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que é, mas basicamente é algo que quebra o arrasto, ele meio que minimiza o arrasto da aeronave quando ela está próxima do solo e faz ela conseguir ganhar mais sustentação com menos arrasto. E ela perde um pouco em estabilidade lateral, justamente pela essa maior manobrabilidade. Uma coisa que sempre vai ter, se o avião tem uma rolagem alta, uma manobrabilidade alta, ele vai ter menos estabilidade lateral, vai ser mais difícil de ser controlado. Agora, falando sobre o alongamento das asas. Em asas retangulares, o alongamento representa a razão entre a envergadura e a corda do perfil. Como é visto na equação aqui, a R, que é a sigla de alongamento, é dada por envergadura sobre a corda. Para todas as outras asas, que são diferentes da retangular, o alongamento é dado em função da área da asa, que o alongamento é dado pelo o quadrado da envergadura sobre a área alar da asa. Esse é um conceito interessante, visto que o alongamento mais alto é possível diminuir consideravelmente o arrasto da asa. Em contrapartida, um alongamento muito elevado também pode trazer problemas estruturais ou de manobrabilidade para a aeronave. Para projetos de aerodesign, aeronaves subsônicas, no geral, que é o que a gente está no meio, é interessante que se utilize altos alongamentos da ordem de um AR maior que 4. Isso é isso é falado no livro do Miranda e é o que a gente segue para os nossos projetos. Pode ser um pouco difícil entender o porquê o alongamento é vantajoso aqui na redução do arrasto, mas eu acho que uma forma interessante de se entender isso é que, se a gente imaginar que o avião ele afeta uma porção cilíndrica do ar, sendo que o diâmetro desse cilindro vai ser justamente a envergadura da asa, uma asa com uma envergadura menor afetará uma parcela menor do ar, porque esse diâmetro vai ser menor. Sendo assim, para gerar a mesma força de sustentação, ela vai precisar deslocar mais ar, ou seja, ela vai precisar de mais força para deslocar o ar e gerar a mesma sustentação. E para isso, a gente pode usar uma corda ou velocidade maior, mas tanto uma corda como uma velocidade mais elevada vão ser fatores que prejudicam na asa no sentido do arrasto, pois elas vão aumentar o arrasto, principalmente o arrasto induzido. E já que ele é formado devido à diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso da asa. E você vai precisar de uma maior diferença de pressão numa asa que tem menos envergadura. Agora, com uma asa de envergadura maior, com um alongamento maior, esse cilindro de ar também vai ser maior, ele vai ter um diâmetro maior, que vai ser igual à envergadura da asa. Logo, se a asa afeta uma massa de ar maior, com a mesma área lá da asa anterior, ela vai exigir menos geração de força, por consequência, uma menor diferença de pressão no intradorso e no extradorso da asa. Se ela vai ter menos diferença de pressão, ela também vai estar reduzindo o arrasto induzido. Então, ela é muito boa nesse quesito de reduzir o arrasto induzido e diminuir a exigência sobre a asa. Ela vai precisar gerar menos força por unidade de envergadura. Um outro fator também que é bom no autoalongamento é a estabilidade lateral do avião, que aumenta junto com a R. Quanto mais alongada é a sua asa, maior vai ser a estabilidade do seu avião. Mas, é claro, ele também vai perder na manobrabilidade. Por isso, se a gente vê asas normalmente de caças, por exemplo, ele vai ter uma asa bem curta, com uma envergadura bem baixa para o tamanho do avião. Só que isso vai trazer menos sustentação para ele, menos estabilidade, mas ele vai ter uma rolagem, uma manobrabilidade muito alta, que é interessante em aviões desse tipo. Agora, aviões cargueiros vão ter uma envergadura extremamente alta, justamente para manter essa estabilidade do avião, assim como aviões de passageiro, que visam o conforto dos passageiros, e para isso é necessário ter uma estabilidade lateral boa. E as curvas, a rolagem do avião é menos importante nesses casos.
Agora falando um pouco sobre a relação de afilamento. A relação de afilamento de uma asa é definida como a razão entre a corda na ponta e a corda na raiz de uma asa, que a gente expressa nessa equação, onde CT é a corda na ponta e CR é a corda na raiz. Ou seja, a diferença entre a corda da raiz e da ponta vai nos dar essa relação de afilamento, que é dado normalmente em um número menor que zero. É um número menor que 1, entre 0 e 1. Agora, essa relação de afilamento é justamente você ter uma redução nessa corda para que aqui na ponta da asa, onde geram os vórtices de ponta de asa que causam arrasto induzido, esses vórtices sejam minimizados, porque a diferença de pressão que vai estar no extradorso e no intradorso da asa, lá na parte de baixo, vai ser menor. E quando essa diferença de pressão vier aqui para a lateral da asa, onde vai começar a gerar essa zona com uma diferença de pressão, e a gente sabe que uma diferença de pressão gera vórtices, esses vórtices vão ser menores. Porque é bem diferente dessa asa aqui, ó, que vai ter a mesma corda e vai ter uma área muito maior para ter mais pressão e gerar mais vórtices. Que a gente sabe que pressão é força por área. Então, se você tem uma menor área, você vai ter, consequentemente, uma pressão menor agindo sobre ela ali. A corda média aerodinâmica. A corda média aerodinâmica é definida como comprimento de corda que, quando multiplicada pela área da asa, pela pressão dinâmica e pelo coeficiente do momento ao redor do centro aerodinâmico da asa, fornece como resultado o valor do momento aerodinâmico ao redor do centro aerodinâmico do avião. Isso é a definição que o Miranda dá pra gente lá no livro básico do aerodesign. E para se calcular essa corda média aerodinâmica, a gente tem uma fórmulazinha que a gente pode ver aqui embaixo. Existem duas fórmulas, na verdade. Uma delas é para medir a localização dessa corda média aerodinâmica, e a outra é para medir quanto vale exatamente essa corda média aerodinâmica. Para se descobrir o valor da corda média aerodinâmica, a gente utiliza a equação de C médio é igual a 2/3 da corda da raiz multiplicada por 1 mais a relação de filamento, mais a relação de filamento ao quadrado sobre 1 mais a relação de filamento. E para descobrir onde se localiza essa corda média aerodinâmica ao longo da envergadura, a gente utiliza a fórmula do y médio, que vai ser igual a envergadura sobre 6, multiplicado por 1 mais 2 mais a relação de filamento sobre 1 mais a relação de filamento. São duas fórmulas que a gente pode utilizar bastante, e principalmente a fórmula que a gente encontra o valor da corda média aerodinâmica, a gente utiliza muito para calcular o Reynolds que vai tá agindo nessa asa. Porque se você tem uma asa afilada, uma asa que tem uma diferença na corda, a gente precisa dessa corda média para calcular o Reynolds, quando a gente viu lá na primeira aula da introdução aerodinâmica. Agora falando sobre as forças aerodinâmicas e o momento em asas finitas. Assim como no perfil aerodinâmico, as asas também vão gerar forças, sendo elas sustentação, arrasto e momento. Os coeficientes de cada asa são representados por letras maiúsculas para serem justamente diferentes dos coeficientes dos perfis, que normalmente a gente tinha um CL minúsculo, CD minúsculo, CM minúsculo. Aqui a gente vai ter CL, CD e CM todos maiúsculos. As equações para cálculo de cada uma dessas forças estão dadas aqui abaixo, sendo aqui a força de sustentação dado por L de lift, vai ser a densidade do ar sobre 2 vezes a velocidade quadrada vezes a área da asa vezes o coeficiente de sustentação. A gente pode lembrar que lá no início, quando a gente fazia esse cálculo para o perfil, aqui a gente multiplicava pela corda da asa, que dava apenas uma dimensão. Aqui, como a gente tem a área, a gente vai ter o metro quadrado, que vamos ter duas dimensões, e agora a gente tem de fato a sustentação da asa, ela não está mais associada à unidade de envergadura. A gente vai ter aqui o arrasto pela letra D de drag e M de moment. Então, basicamente, o que vai mudar para cada uma delas vai ser o coeficiente de sustentação para o coeficiente de arrasto. E aqui de momento, a gente vai ter também a corda média aerodinâmica e vai ser o coeficiente de momento. Acabou tendo erro aqui, mas aqui deveria ser Cm de coeficiente de momento. Stall.
Existe um limite máximo para o coeficiente de sustentação de uma asa. Esse limite é designado por ponto de stall. O coeficiente de sustentação de uma asa decai rapidamente a partir de um determinado ângulo de ataque alfa. Isso pode ser observado em simulações com a asa, e esse ângulo é justamente denominado ângulo de stall. Ou seja, você pode estar subindo com o avião, no processo de decolagem você vai ter um alto ângulo de ataque, mas você já tem que ter pré-definido qual é o máximo ângulo de ataque que essa asa consegue gerar sustentação, porque a partir de um momento a camada limite do escoamento vai começar a descolar da asa, e com isso a asa perde sustentação e pode fazer com que o avião caia. Então é muito importante que se estude isso ainda no projeto. A gente consegue saber qual é esse ângulo de ataque, qual é esse ângulo de stall, com base em simulações feitas em softwares, onde a gente consegue observar a queda brusca de sustentação que vai ter em alguns pontos. Ali é definido como ponto de stall. Como o estudo desse conceito é muito importante para definir a mínima velocidade de uma aeronave, assim como o comprimento de pista necessário para a decolagem. E outro ponto importante também do stall é a velocidade. O stall pode ser ocasionado por dois pontos, que é o ângulo de ataque que está sendo empregado e a velocidade que o avião está atuando. Porque cada avião, cada asa, cada perfil vai ter uma velocidade mínima para que ele gere sustentação. Abaixo dessa velocidade, a gente está em velocidade de stall, que é uma velocidade onde o avião vai perder a sustentação, não vai gerar essa força e pode acabar acarretando uma queda caso ele seja em voo. Como eu disse, o stall é provocado pelo o descolamento do escoamento na superfície superior da asa. Esse descolamento é devido a um gradiente adverso de pressão que possui a tendência de fazer com que a camada limite se desprenda do extradosso da asa. Isso aqui é uma definição dada também pelo Miranda em seu livro. E quando ocorre esse deslocamento do escoamento, observa-se uma queda repentina no coeficiente de sustentação e um aumento no coeficiente de arrasto, fazendo com que a asa se torne incapaz de fornecer sustentação para a aeronave. Como eu disse, quando esse deslocamento da camada limite acontece, o ar para de passar e de afetar ali, de ser encaminhado pelo perfil, pela asa, e assim a gente vai perder aquela diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa, entre o extradosso e o intradorso. Se a gente perde essa diferença de pressão, a gente perde a sustentação, consequentemente a gente só vai ter atuando o peso da aeronave, o arrasto da aeronave e o empuxo, mas o empuxo sozinho não é capaz de fazer uma aeronave voar. E a velocidade de stall é definida pode ser calculada utilizando essa fórmula, onde a raiz quadrada de duas vezes a sustentação sobre a densidade do ar, a área lar e o CL máximo. Aqui tem mais um erro que deveria ser L de coeficiente de sustentação máximo, vai nos dar a velocidade de stall. Esses erros que estão apresentados aqui eu vou corrigir para o PDF da aula. Mais importante saber que aqui vai ser o CL máximo. Vocês podem buscar todas essas equações e fórmulas também no livro do Miranda, que vai estar linkado também nessas aulas, e a gente vai fornecer eles para os processos seletivos do Araero, e para vocês que já estão no Araero, vocês vão ter contato com isso sempre, e sempre use eles como consulta. É muito importante ter esse livro como seu livro de cabeceira. Eu venho frisando isso desde o início, e de fato é o livro base de todo estudante de aerodesign que vai começar, que vai chegar no aerodesign, é a primeira coisa que ele tem que ver. Agora, falando sobre o arrasto, existem diversos tipos de arrasto atuando em uma aeronave. Aqui a gente vai abordar os quatro principais, que são o arrasto de perfil, o arrasto de interferência, o arrasto induzido e o arrasto parasita. O arrasto de perfil, ele é o termo utilizado quando se trata de um escoamento em duas dimensões, ou seja, quando se analisa um perfil aerodinâmico. Ele é o primeiro arrasto que a gente vai observar ainda lá nas análises do perfil, de vários perfis. Quando a gente consegue lá o coeficiente de arrasto daquele perfil e a gente faz os cálculos, aquele arrasto é o arrasto de perfil. Quando se fala de arrasto de interferência, ele é o arrasto que é causado pela interação do campo dos escoamentos ao redor de cada componente da aeronave. O arrasto total da combinação asa-fuselagem é maior, e geralmente que a soma individual do arrasto gerado pela asa e pela fuselagem isoladamente. Ou seja, o arrasto de interferência é justamente esse arrasto que ocorre por termos todos esses componentes juntos em uma aeronave onde está passando um escoamento de ar.
Agora, arrasto induzido. Ele é o arrasto dependente da geração de sustentação, é causado pelo escoamento induzido, conhecido como DOASH, que é associado aos vórtices de ponta de asa. Esse é o arrasto que a gente tenta reduzir colocando endplates, fazendo afilamento da asa e diversas outras formas podem ser utilizadas para isso. É o arrasto que vai ser causado na ponta da asa devido à diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso dessa asa. E é um dos piores arrastos que a gente tem, porque ele vem justamente do que a gente busca conseguir, que é uma sustentação elevada, e em consequência da sustentação a gente vai ter o arrasto induzido inevitavelmente. O arrasto parasita é o arrasto total da aeronave menos o arrasto induzido. Ele é todo arrasto produzido numa aeronave que não tem relação com a geração de sustentação, ou seja, é o arrasto de todas as partes da asa que não estão ajudando na sustentação. Vamos ter lá o trem de pouso, por exemplo, que vai gerar um arrasto parasita muito alto normalmente na aeronave. Uma fuselagem que não possui uma sustentação, normalmente uma fuselagem não vai ter estudos de sustentação, então ela vai gerar apenas arrasto parasita. E por aí vai. Esse também é um arrasto que é muito problemático na aerodinâmica e a gente tenta reduzir ele ao máximo colocando estruturas e superfícies mais aerodinâmicas possíveis para reduzir esse arrasto. Por isso, a tentativa de superfícies que não sejam muito quadradas. Quanto mais linhas suaves a gente tiver no avião, melhor vai ser a o menor vai ser o nosso arrasto parasita. E agora, falando sobre o efeito solo, que eu disse lá atrás, uma breve introdução sobre ele. O efeito solo são os vórtices de ponta de asa que causadores do arrasto induzido são mais acentuados em grandes ângulos de ataque e baixas velocidades, ou seja, justamente em pousos e decolagens. Quando a gente vai ter um ângulo de ataque muito alto para gerar uma sustentação também alta, e a velocidade ainda vai ser baixa, porque você está ganhando velocidade ou porque você está reduzindo velocidade para pousar. Por conta disso, seria muito difícil decolar aviões em baixas velocidades, porque eles não conseguiriam gerar a sustentação necessária graças a um arrasto muito alto. Mas o que é bom para a aeronave é que quando os aviões estão próximos do solo, ele cria uma espécie de barreira. No caso, o solo, ele vai criar uma espécie de barreira que vai destruir esses vórtices. Isso é o chamado efeito solo. Graças a isso, há uma redução no arrasto induzido, permitindo que aeronaves voem próximas do solo com menor tração. Ou seja, quando a aeronave vai estar ali decolando, começando o processo de decolagem, as asas vão estar bem próximas do solo. E esses vórtices que serão gerados irão entrar em contato com o solo, irão bater no solo e irão se dissipar. Ou seja, esse arrasto induzido vai ser bastante reduzido por conta de você estar próximo do solo. Asas baixas favorecem o efeito solo justamente por isso, elas estão ainda mais próximas do chão. Então você consegue ter um comprimento de pista menor para decolar com esse tipo de asa. Mas também você vai precisar de um comprimento de pista um pouco maior para pousar com elas. Uma coisa, como disse, sempre que você vai ter um benefício de um lado, você vai ter um malefício no outro. Isso é inevitável na aerodinâmica. Mas esse é um efeito que ajuda muito a gente e a gente utiliza a asa alta para o efeito solo nos auxiliar na descida, onde a gente vai ter um comprimento de pista menor para pousar. E isso é um estudo que ainda na nossa equipe está pouco ainda não há um grande estudo sobre isso, mas a gente está sempre tentando aprimorar as técnicas e melhorar o que nos é útil. E o efeito solo pode ser útil em muitos casos, principalmente dependendo da pista que você vai precisar usar para decolar. Então é um estudo que é necessário e de fato bastante importante na nossa área. E é isso, gente. Acabou a apresentação aqui. Essa foi a nossa última aula, a aula da asa. Agora, a nossa última aula da parte teórica, né? E para frente iremos ter algumas aulas a mais ainda sobre o software XFL5, talvez uma ou duas aulas, para vocês verem exatamente como é feito uma simulação, como a gente pega um perfil, analisa ele e os resultados que a gente obtém a partir disso. E também vamos ter a parte de analisar uma asa em si mesmo, vendo o que acontece, qual vai ser a sustentação que ela vai gerar e por aí vai. Mas por hoje é só. Agradeço quem assistiu até aqui. Qualquer dúvida, novamente, pode entrar em contato comigo, com o Hora Aéreo, que a gente vai estar respondendo tudo. E até a próxima.
Voo aéreo.